Aoba, meus catequizandos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Catequista Conversa. E hoje o jogo virou, né? A pergunta quem entrevista os entrevistadores. Hoje a gente vai ter a resposta, porque eu tô aqui com o meu grande amigo Kaique Ribeiro, lá do Santo Cast, né? Que é uma alegria muito grande. Já fui lá pro Santo Cast, agora vocês sabem que eu tenho o projeto lá junto com eles, o Santo Catecast, então sou um membro ativo agora, passei de um convidado ali do Santo Cast para um membro da equipe, e aí nada mais justo que eu pegar o host deles e trazer aqui pro meu programa de entrevista. Seja bem-vindo, Kaique. Joe, que alegria estar aqui com você, uma alegria estar aqui com todos que nos acompanham. E olha, o jogo virou mesmo, viu? Você sabe que nos últimos tempos, agora nós temos uma equipe que cuida de toda a parte de comunicação do podcast, né? E eles falavam: não, porque você tem que ir para ser entrevistado, você tem que ir para ser entrevistado. E eu relutava muito, sabe? Mas parece que o jogo virou mesmo, viu? Você conseguiu o que muita gente queria, hein? E as perguntas vão ser aquelas que a gente já tinha combinado, né? Você mandou o roteiro É. antes. Ele veio falar, tipo, tem pergunta? Eu falei, não, eu falei, é papo solto. Eu falei, tem um tema ali central, um esqueleto, tem o que eu quero conversar, e aí a gente vai desenrolando a partir disso. Mas, já entrando aqui já na nossa conversa, né? Eu, com você, a conversa com você, eu vi dois grandes pontos ali de interesse que eu queria conversar com você. E eu Claro, quero começar, como a gente já começou falando dele, vamos começar pelo Santo Cast, né? Explica pro pessoal aí, caso alguém não conheça, o que é o Santo Cast, da onde que veio a ideia, né? O que vocês fazem lá. claro, vamos lá. Bom, o Santo Cast, em termos práticos, é uma loucura de evangelização, se assim podemos dizer. O Santo Cast ele nasceu de um sonho de levar a evangelização por meio da comunicação para as águas mais profundas. Então, resumindo, é muito legal e muito interessante. Você sabe que eu estudo rádio e TV, Joe. E desde o começo, quando eu comecei o curso, eu já cheguei lá no curso e eu falei assim: bom, eu não vou deixar ninguém saber aqui o que eu faço. Porque, assim, a gente está no ambiente de igreja, a gente se conhece, né? Quando a gente sai para fora, aí a gente quer, tipo assim, vou deixar, não vou chegar lá falando nada disso, vou ficar na minha, vou lá para escutar e ponto. Deu 3 semanas de curso, porque sempre quando começa esse negócio de curso, todo mundo, ai, por que você faz da vida? Que isso, que aquilo? Eu falava tudo, menos que eu trabalhava com podcast. E aí, um belo de um dia, pensa, isso, rádio e TV. Óbvio que ia chegar um dia que ia falar sobre podcast, né? Chegou o belo do dia e falei. Ah, que começou a aula, tal, e eu, não, porque podcast isso, aquilo, tal, tal, e todo mundo ficou, nossa, mas você conhece bastante de podcast, né? Daí eu gosto. E aí eles, nossa, mas como que você sabe de tudo isso? Questão de gravação, de tema, de. Aí não teve como, eu tive que falar, né? Eu falei assim, não, é que eu trabalho com podcast. Na hora que eu falei isso, o professor, não, porque vamos colocar na tela pra gente ver. E aí começou todo mundo a ver o podcast. E aí, você sabe uma coisa que falaram pra mim? Porque pensa, todo mundo que tá lá, ninguém é católico. Ou tem até um que é católico ou não, mas vivem outras realidades de vida. E aí, uma pessoa virou pra mim lá e falou: Kaique, mas você não é da igreja? Eu falei assim: sou. E o podcast é na igreja? Eu falei assim: é da igreja dele, mas você é católico, né? Eu sou. Ele, nossa, mas na igreja católica tem isso? E aí eu falei assim, não, tem. E aí veio a pergunta, assim, de milhões, ele. Mas é dentro da igreja? Deu, sim, é dentro da igreja que a gente grava. Aí ele, o padre sabe disso? Aí eu, aí eu falei assim, não só sabe como apoia. E aí que vê essa questão de ser uma loucura de evangelização mesmo, porque como e onde que a gente vê um podcast na igreja? A gente vê muitos podcasts católicos, grandes podcasts que eu admiro muito, mas a gente não vê um podcast dentro de uma paróquia. E realmente Uhum. acontecendo ali com o apoio do padre, com o apoio da comunidade. E assim, o podcast nasceu realmente para ser esse divisor de águas, porque o Joe sabe tanto quanto eu sobre isso. Hoje nós temos o que de comunicação na igreja? Transmissão de missa, algumas paróquias que se arriscam a gravar uns vídeos mais diferentes. Só que você não tem uma paróquia que tem um podcast. E aí, quando o santuário chegou naquela fase de, ok, está tudo estabilizado,
eu falei, o que que a gente vai fazer de diferente? Porque é muito fácil, para mim seria muito fácil simplesmente seguir mais um ano só transmitindo missa. É só montar a escala, tá todo mundo lá, vai cumprir sua escala, ok. E aí eu falei, não, mas vamos oferecer mais. E aí um belo de um dia eu cheguei pro Virilo e falei assim, padre, e se a gente fizesse um podcast aqui? E aí pensa um jovem chegando com uma ideia dessa para um padre. Aí o padre comprou a ideia, começamos, tentamos, não tínhamos absolutamente nada, Joe. Nada, nada. A gente tinha força de vontade de fazer acontecer. Não tinha microfone, não tinha mesa de som, câmera, nada, nada. E aí a gente começou. E aí foi um episódio, dois, três, nasceu o Santo Cast. E aí estamos aí, até hoje, nessa loucura. Quantos episódios já tem de entrevista no Santo Cast? Olha, já batemos mais de 80 episódios. Pô, é muita coisa. Episódio semanal é muita coisa. Episódio semanal, 80 episódios. Assim, são 80 porque gravados aqui em Jundiaí no estúdio, 50, 50 e pouquinhos episódios. Mais a Expo Católica, que só na Expo foram 25 episódios. Então tá aí beirando 80 episódios. Expo foi correria. Nossa, nem me fale, a Expo foi outra loucura. Era vocês, inclusive, a curiosidade. O pessoal tá vendo também, eu tô nos podcasts lá do pessoal de Santa Zoeira, né? E era engraçado porque era no mesmo quarteirão ali, né? Exatamente. A gente não aponta ali gravando no estúdio do Santa Zoeira, ali, os podcasts Santa Carona, e vocês na Kobe do outro lado. Então, tipo, a gente tava a 5 passos de distância, então toda hora eu Foi tava ali muito indo legal. conversar com o Kaique, vendo o Kaique, todo o resto do pessoal ali do Santo Cast. Então a gente tava pertinho, a gente tava coladinho. Né? Nossa, Se, a Expo foi se uma você, experiência quando incrível. você tá escutando o barulho de fundo nos podcasts da Expo, no podcast do Kaique tá vazando eu ali no outro e vice-versa. É verdade mesmo, é verdade mesmo. Mas você teve a ideia, se for que veio dessa vontade de fazer um algo a mais, né? E como que você tá colocando isso em prática no Santo Cast, né? O que você enxerga que é esse algo a mais que o Santo Cast tem para oferecer? Joe, quando a gente fala de evangelização na igreja, é, vamos para o modo prático. A gente chega hoje e fala assim: vamos começar um podcast na igreja católica. Quem é a primeira pessoa que vem na sua mente para ser entrevistado em um podcast da igreja católica? Padre. Pronto, você matou a charada. Agora pegue todos os episódios do Santo Cast e veja quantos episódios foram de padres. De 100% dos episódios, 20% são padres. E é aqui que está a grande virada de chave da evangelização, dessa loucura de evangelização de ser um algo a mais. Não é só o padre que tem a missão de evangelizar. Todos nós leigos temos essa missão. Por isso que desde o princípio o Santo Cast veio com essa ideia de não ser só padres, mas de ter leigos ali falando. Nós já tivemos médicos, já tivemos jogador de futebol, já tivemos catequistas, influenciadores, missionários digitais, políticos. Entrevistamos todos os candidatos a prefeito daqui de Jundiaí, né, onde está o podcast. E aí eu fui muito criticado por conta disso, muito criticado. Nossa, imagino, imagino. Cara, caiu. Por meio da. Não, tinha dado uma Voltou? parada no coisa, mas voltou. Você tinha falado que você estava sendo É criticado. porque tinham me ligando. Você corta depois? Corta, corta. Tem É erro porque não. me ligaram aqui. Então, e veio essa questão de realmente ser esse algo a mais, trazer toda essa galera. E foi aí a grande virada de chave do Santo Cast. Porque enquanto todos os outros podcasts, por exemplo, católicos, estão ali. Ah, o padre fulano, o padre ciclano. E assim, com todo respeito à história de todos os padres. Mas sempre que a gente vai entrevistar um padre, o que a gente pergunta? Como que surgiu a sua vocação? Quando que você foi para o seminário? E assim, meu, existem histórias realmente impactantes, mas o pessoal às vezes quer algo diferente. E é isso que o Santo Cast, que é um podcast dentro da Igreja Católica, quer proporcionar. Mostrar que
pode ser evangelizado por meio de um médico, por meio de um jogador de futebol, por meio de uma mãe. A gente já entrevistou a Mari, que é mãe de 12 filhos, e ela foi lá contar o testemunho dela de mãe, entende? Então, essa que é a grande virada de chave do Santo Cast, de trazer pessoas com testemunhos, histórias de vida, que fogem daquele padrão Igreja Católica, entende? Uhum. E aí que nasceu toda essa questão de ser diferente neste sentido. E o pessoal abraçou muito essa causa. Então, isso que é muito bacana de ver. Isso é uma coisa que eu pensei muito também com esse quadro aqui do Aham, YouTube, né? Eu sempre eu tive muito o princípio, assim, a vontade que deu, assim, foi porque eu tava com a ideia de fazer. Eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para incentivar o povo a ler mais a Bíblia. E aí eu legal. lembrei do Neiva lá, né? Que ele tá tendo o Vox Feed. E eu falei, pô, vou fazer uma entrevista com o Neiva. Aí depois eu falei, não, pô, por que parar ali, né? E aí a minha ideia foi, pô, eu quero trazer pessoas que criam conteúdo católico. Tanto o Uhum, negócio que você falou assim de padre, eu falei, pô, eu não quero fazer um programa para entrevistar os outros e saber da vida. Então, assim, com todo respeito a você que faz podcast, mas eu falei, pô, eu quero sair do formato de podcast que a gente tem hoje, né? aham, com Eu falei, certeza. não, e eu tô zoando, né, obviamente, né? Pô, o Santo Cast é maravilhoso, mas assim, hoje, podcast existe, é um formato, uma forma de comunicação. Então, assim, são conversas normalmente mais longas, papo bem solto, assim, que é uma coisa que funciona, mas, assim, é um papo extremamente solto, que vai desenrolando ali conforme vai indo. E eu falei, pô, eu quero pegar ali vídeos um pouco menores, nem sempre eu consigo, às vezes vem o Varela, que você falou, ele veio aqui, ele ficou mais de uma hora falando, Aham, mas a minha ideia era fazer vídeos um pouquinho mais curtos dentro de caixinhas um pouco mais definidas e sobre o conteúdo. Eu falei, pô, quero pegar ali, pô, trazer você aqui para falar sobre o conteúdo que você faz, e aí também trazer um pouco da sua vivência com isso, obviamente, mas, pô, eu trouxe o Varela aqui para falar sobre a criação de conteúdo dele como diácono, né? Eu falei, eu trouxe o K2 aqui para falar sobre ele catequizando com conteúdo. Então, assim, eu foco muito no que a pessoa faz, entendeu? E eu tentei trazer uma coisa um pouco diferente para aqui. Aí nessa também eu tenho um padre, eu entrevistei aqui até agora. Né? caramba. E foi o padre Edson, né? Que você conhece também. Sim. Maravilhoso, incrível. E, de novo, assim, como você falou, né? Nenhum preconceito com padre. Que, inclusive, quero trazer mais padres aqui. Tem alguns que estão me ignorando nas redes sociais. Uma hora eles vão ver minhas mensagens e vir pra cá. Mas quando eu chamo um padre pra aqui, não é porque eu quero falar com ele como padre. Eu quero falar com ele sobre como um católico fazendo coisas na internet, criando conteúdo na internet. Foi muito daí que vem. Então, assim, eu consigo entender muito essa sua ideia ali, né, de fazer o Sim. Santo Cash. E quais que são os desafios que você enfrenta, assim? Eu agora participando ali um pouco mais de dentro, eu tô conseguindo ver alguns, mas fala pra mim, o que tem ali de desafio no dia a dia? Porque é difícil, é difícil. Às vezes o pessoal vê aqui e não imagina o quão difícil que é. Ainda mais vocês ali, que tem estúdio, tem estrutura ali, Joe, você sabe que eu partilhava, eu tenho um padre que é assim, é um amigo muito, mas muito querido, Padre Edson Ribeiro, que é padre gamer, né, lá de Minas. Foi ele que veio aqui. E aí eu peguei e partilhava com ele, nós conversávamos, e ele disse assim para mim: Kaique, meu irmão, a árvore só leva pedrada quando tá dando fruto. E com o podcast nós vemos constantemente isso, Joe, constantemente. E quando eu falo de dificuldade hoje, para mim, Kaique, a maior dificuldade que nós temos é conseguir lidar com esse fato das pessoas que jogam pedras, entende? A dificuldade do podcast, do SantoCast, um dia já foi microfone, já foi mesa de som, já foi câmera, já foi espaço, porque vocês ainda foram no segundo estúdio. Hoje nós estamos no nosso terceiro, não, terceiro estúdio, no nosso terceiro estúdio. No primeiro, nós tínhamos que montar e desmontar tudo, todas as gravações. Essa já foi uma dificuldade do podcast.
Já tivemos dificuldade com convidado, porque antes nós tínhamos que, assim, ralar para ir atrás de convidado. E, tipo assim, o que é? Nós chegarmos pro fulano e falar assim, nós temos um podcast, você quer ir lá dar uma entrevista pra gente? Tem gente que a gente tá esperando até hoje a resposta. E hoje nós já chegamos no nível das pessoas, olha, eu quero ir dar uma entrevista no seu podcast. Entende? Antes nós marcávamos, o cara chegava e falava assim, olha, só tenho segunda-feira, 4 horas da manhã para gravar, tá bom? Já hoje não. Hoje nós só gravamos de terça ou quarta-feira. Você pode vir nesse dia? Posso. Não posso? Beleza, então não vai vir. E aí, qual que é a maior dificuldade que nós temos hoje? Para mim, Kaique, é muito difícil a gente ver as pessoas que veem que isso é uma obra de evangelização e atacam uma obra de evangelização. Para mim, hoje a dificuldade não é um equipamento, não é uma equipe, porque você tá dentro hoje, você vê a equipe maravilhosa que a gente tem. Um pessoalzinho bom, um pessoalzinho bom. Muito, não é? E Uhum. assim, as dificuldades não são. Hoje, as dificuldades do SantoCast não são mais essas. Hoje, para mim, a maior dificuldade que a gente tem é ver as pessoas atacando o que é um projeto de evangelização, o que é uma obra de evangelização, que é um projeto que nasceu para poder evangelizar. Então, assim, hoje, para mim, isso é uma dificuldade muito grande. Porque a gente para e pensa, meu, a gente só quer evangelizar, a gente só quer falar de Jesus, falar de tudo aquilo que existe de bom na nossa igreja, só que mesmo assim tem gente que vem e é na pedrada. É, porque não vai dar certo? Porque isso? Porque aquilo? E assim, as pessoas não enxergam a dificuldade que é fazer tudo isso. As pessoas. Você está aqui de prova, a gente está aqui gravando e você ainda vai ter que editar, fazer card criativo, poder estruturar tudo para poder postar. E num podcast não é diferente, é a mesma coisa. E Uhum. aí a gente tem várias outras coisas que envolvem tudo isso, não é simplesmente o videozinho pronto no YouTube, é lindo e maravilhoso, só que por trás de tudo isso existe sacrifício, existe tempo dedicado, existe renúncia, existe não estar próximo da família para poder se dedicar a isso. Então, todo esse processo de renúncia, quando você chega lá na frente e aí você é atacado, muitas vezes criticado, aí a gente sente um baque assim. Não que a gente ligue para a opinião dos outros nesse sentido, só que dói você ver que a gente se dedica tanto de coração, de alma, dedica tudo isso e muitas vezes você é atacado. Só que aí eu vejo todas essas dificuldades como uma oportunidade, sabe, Joe, de crescer como cristão. Porque daí eu vou lá, paro e rezo. Falo assim, bom, tá acontecendo isso, só que eu não vou me deixar levar por isso. Vamos continuar evangelizando. Porque se tá acontecendo todo esse ataque, então quer dizer que tá dando certo. Ponto. Toma tua cruz e me segue, né? Exatamente. É difícil, assim, lidar com crítica, principalmente quando vem de dentro, né? Muito, Eu vejo muito. porque, assim, pô, eu que faço muito conteúdo de apologética, pô, cara, cansei, assim, de ver protestante, pô, até ameaçando de morte, mas, assim, sabe, tipo, é gente que tá. É óbvio que, assim, eu não fico feliz de ver gente me atacando, mas, assim, sabe, tipo, eu tô criando um conteúdo que eu tô falando sobre algo que eles discordam, então. Beleza, só que aí quando vem de católico, quando vem de dentro ali, é Nossa, dói, doído, não é dói? difícil, é Dói. difícil. Mas são coisas assim que a gente tem que aprender a lidar, né? E é o que você falou, é uma oportunidade. Isso podia ser algo que a gente podia usar para se afundar, para rebater, para gritar, para brigar, para causar intriga, causar confusão, que aqui no meio que a gente vive é algo que até é benéfico. Pô, quanto que Sim. eu poderia não me beneficiar de ficar arrumando treta na internet? De ficar fazendo um Nossa videozinho. senhora. Nossa, isso aí é um negócio que gera público, que gera view. Mas não é bom. Não é o certo. Não é o que Deus quer de mim. Não é o que Deus espera Exatamente. que eu faça. Então é muito difícil, assim, é, essa questão de oferecer outra face, de aceitar ali calado, de falar, não, pô, deixa ali a pessoa e segue. Eu entendo bem, assim, porque são coisas que a gente está sujeito aqui, todo mundo que cria conteúdo em alguma medida passa, né? Pode pegar ali a pessoa
que faz o conteúdo mais inofensivo da face da Terra. Ela vai passar por isso. Aí a gente que tá mexendo com amores muito profundos, né? A gente que tá mexendo com religião, realmente é inevitável que tenha isso, né? Nossa, muito, muito. Tanto que assim, é, você tá nas minhas redes sociais, muita gente tá. Diversas vezes eu fui assim, muito atacado. Muito. A gente é constantemente, você sabe disso. Mas eu nunca rebati. Eu sempre vi, guardei, muitas vezes chorei. Claro que a gente é humano, a gente sofre tudo isso, né? E aí a gente para e pensa, é, nossa, nós somos jovens, nós estamos nos dedicando a nossa vida à igreja, e aí vem toda essa a pedrada, né? E aí a gente lembra, Cristo deu uma face e ensinou, vamos dar a outra também. Então estamos aqui. E até quando Deus quiser, né? Mas, tentando dar uma subida no clima agora, falando de coisa boa, pra você, qual que foi o melhor podcast, assim, o episódio assim que você guarda com mais carinho? Eu sei que no fundo é o meu, o que você gravou comigo com a Carol, mas pra Tanto que eu não gravei inflar. 2 vezes. Foi tão bom que você gravou duas vezes, mas pra não inflar meu ego, pode falar outro. Olha, Joa, nossa, me coloca numa enrascada com isso. Meu Deus do céu. Pra falar assim, não precisa falar que, pá, esse aqui foi o melhor, mas assim, o que você guarda com mais carinho, o que te marcou mais, entendeu? Não vamos tentar colocar coisa assim de qualidade, falar que os outros foram piores. É só que esse aí é o Não, que tem um sim, lugar mais especial no seu coração. eu poderia, assim, nossa, elencar vários por diversos motivos, mas o que mais me deixa, assim, com uma sensação de que se chegasse naquele momento e Deus falasse pra mim, olha, aquela coisa, né? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Se chegasse naquele momento e Deus falasse, olha, até aqui, ponto. Pra mim, e o meu coração estaria assim muito grato. Foi o podcast com Dom Arnaldo. Por N motivos. Mas sabe quando que eu entendi que aquele momento. Quem não é de Jundiaí, Dom Arnaldo é o nosso bispo, tá? É, exatamente. Dom Arnaldo, nosso bispo. E teve um momento. Sabe quando que eu entendi, Joe, que aquele episódio foi realmente o mais marcante pra mim? Que eu falei, meu, uma sensação de dever cumprido. Recentemente nós tivemos o podcast, a gente vai falar isso mais pra frente, mas o SantoCast deixou de ser só um podcast e tem se tornado cada vez mais uma missão de evangelização, com um podcast junto, se podemos dizer assim. Então nós estamos sendo muito convidados para ir para vários eventos. Recentemente teve um evento na Diocese da Pastoral do Empreendedor Diocesano, entraram em contato comigo e falaram assim, o podcast pode estar presente, o SantoCast pode estar lá para poder fazer uma cobertura do evento? Assim, claro. E aí me passaram o dia, horário e falaram assim, o Padre Joãozinho que vai dar a palestra. Legal, nós estaremos lá. Cheguei lá, dou de cara com o Dom Arnaldo. E eu não sabia que ele estaria lá. E assim, independente da presença do bispo ou não, nós estaríamos lá. Ponto. E aí, em dado momento do evento, ele chegou para mim, me abraçou e falou assim: Kaique, meu menino, eu fiquei muito feliz de ver você aqui. Eu sou muito feliz de ver tudo aquilo que você faz e eu estou muito feliz de ver toda a equipe do podcast aqui. Foi ali que, sabe, meu coração se encheu com alegria de você ouvir o seu bispo falando isso, chamar assim, ó, meu menino, vem aqui. Meu menino, um abraço que ele deu. E na hora que ele falou, olha, eu tô muito feliz de ver toda a equipe aqui, ali eu entendi. Eu até brinquei com ele, falei assim, ai Dom, quando o senhor foi gravar, eu perguntei se a gente podia continuar, o senhor deixou. Daí ele, realmente, porque vocês fazem um projeto muito bonito. E foi ali que eu entendi todo o carinho que ele tem de pai, de pastor. E o episódio que a gente gravou com ele foi o episódio de número 50. Então foi um episódio muito especial. E ali você poder entrevistar o seu bispo, ouvir as histórias dele, dar risada numa mesa com ele, aquele momento foi muito especial. Porque era 880, né, Joe? Ou ele ia Uhum. gostar muito, ou ele ia chegar e falar assim: vocês estão ficando louco, vamos parar com isso. E eu ia fazer o quê? Eu tinha que parar.
A gente deve obediência, né? A gente que tá aqui na igreja, a gente tem que ter uma hierarquia a ser seguida, né? Então, Sim, se ele chegasse e ele exatamente. falasse, tá tudo errado, isso aí acaba. Ainda mais no caso que você. Do Santo Cash, que, como você tá falando desde o começo aqui, é uma coisa de dentro da igreja, não é algo assim. Igual o meu apostolado, eu não precisei pedir permissão para ninguém fazer. Eu sou um leigo Sim, com que comecei a falar certeza. na internet. Você tá muito mais ligado. Então, assim, se eu, como católico, já sou uma pessoa que tenho que me vigiar, me policiar, porque eu sei que as pessoas olham para mim e veem a igreja, e se eu fizer algo de errado, as pessoas vão associar isso ao catolicismo, imagina vocês que estão intrinsecamente ligados ali, né? Uma coisa assim E, muito, muito mais próxima do que eu. Então, também acho que ia ser legal você desenvolver um pouquinho sobre isso, né? Como que é essa responsabilidade de ter um programa que traz tanta visibilidade para paróquia, né? Porque não, eu ia falar que eu tinha conversado sobre isso, mas a gente conversou sobre isso no programa que não foi ao ar, né? O primeiro programa sim, que a Carol gravou, mas que a gente estava falando sobre como a igreja vê a internet como um continente à parte, né? Então a internet ela sim, é separada do coisa. Você está fazendo um trabalho na internet, mas que é extremamente paroquial. É óbvio que pô, vem gente de fora, é pensado também para pessoas que vêm de fora, mas ele é um conteúdo muito voltado para a diocese de Jundiaí. Então, assim, como que é essa responsabilidade de estar extremamente inserido dentro da igreja e ser essa cara da diocese? você sabe que. é, Sabe um momento? Eu sinto muito isso hoje. E para quem está nos assistindo, para a galera entender. Na pandemia, talvez você partilhe desse mesmo sentimento que eu. Na pandemia, nós transmitíamos as missas. As únicas pessoas que iam nas missas eram o padre e o pessoal da Pascom. Eu, na minha vida toda, eu nunca fiquei sem comungar um domingo, porque eu tava lá todo domingo transmitindo missa. E Joe, esse foi o maior fardo que eu carreguei na minha vida, assim, nos últimos tempos. Porque assim, eu ficava, por que que eu tô sendo digno de comungar e a galera não tá podendo? E aquilo foi muito pesado pra mim, muito forte. E assim, foi um momento assim de muita fé e muito questionamento que eu fazia para Deus. E hoje eu tenho esse mesmo sentimento, sabia? Porque é muito bacana a gente ter essas analogias. Você tem um apostolado que é independente da igreja. Claro que se um dia o bispo chegar para você e falar assim, Joe, viu, vem cá. Com certeza você vai Com ouvir certeza, com ele, assim, não vai certeza, com chegar para ele e certeza. falar assim, viu, não, o negócio é meu, é independente. Porque você tem toda a noção de que deve obediência apesar de ser independente da igreja, se podemos dizer assim. Já o meu caso com o podcast é uma realidade totalmente diferente, porque eu não tô levando só o nome do Kaique. Não é só o Kaique, é o nome da Igreja Católica, é o nome de um santuário, é o nome de um padre, é o nome de um bispo. Então, a gente para e fica, meu, não dá para ser qualquer coisa que vai ser dita, não dá para ser qualquer convidado. Hoje, eu ando na rua, as pessoas param e ficam. É o menino do podcast. Só que daí eu paro e penso, não é só o menino do podcast. É o menino de um podcast que tá com uma paróquia. Porque se der qualquer problema no podcast, vai chegar em quem? Vai chegar em mim? Vai chegar. Só que vai ser o nome de quem que vai estar? Da paróquia, do padre, do dom. Então, é assim, a gente para. Claro que a gente deita à noite com a cabeça no travesseiro super tranquilo, porque a gente sabe de como que está sendo feito. Mas é uma responsabilidade enorme. Não dá para simplesmente ir lá e falar da forma como eu quero, do jeito que eu quero. E a gente entende que é realmente uma missão que a igreja confia, que é o nome de uma diocese. Sabe, eu já tive a oportunidade de ir com o Santo Cast para eventos fora da diocese. E você sabe, é uma sensação do tipo, olha, nós somos o podcast lá da diocese de Jundiaí. E a pessoa para e fica, nossa, a diocese de Jundiaí, conheço a diocese de Jundiaí. Então, é uma coisa assim, é um orgulho também que a gente tem, assim, sabe? Uhum. Então, é uma grande responsabilidade
mas também é um grande orgulho, é um motivo de alegria poder oferecer esse trabalho para nossa diocese. Pô, é muito importante, né? Tanto que eu lembro que até falei sobre isso, né, no podcast, montando as pequenas partezinhas, né, do podcast que não Uhum. foi ao ar. Daqui para nos próximos 10 anos a gente vai repetir todas as coisas que a gente falou lá para o pessoal poder pegar o podcast inteiro. Mas eu lembro que eu falava muito isso, assim, que é uma coisa que é separado, que eu faço ele separado, no sentido que a própria igreja entende como a internet sendo uma coisa à parte, no sentido de que quando eu não falo para a Diocese de Jundiaí, mas eu sempre tenho que voltar o meu olhar para tá, o meu trabalho na internet é isso, só que eu sou eu sou da Diocese de Jundiaí. Eu sou um Sim, paroquiano da paróquia Santo Antônio de Pádua, do Governador em Jundiaí. Eu sou ali do Padre João Luiz, então assim, eu tenho que ter muito claro essas coisas e não, senão a gente vira essa galera maluca que a gente vê aí hoje, que não aceita papa, que não aceita. Então, assim, a gente tem que ter muito esse olhar voltado pra. Tá, eu tenho o meu trabalho na internet, mas, né, eu, pessoa na internet, ainda sou um paroquiano aqui de Jundiaí. Mas você falou uma outra coisa, você tá falando ali do tempo da pandemia, e eu passei exatamente por isso também, né? Eu era da Pascom, foi inclusive na pandemia que eu assumi a coordenação da Pascom, eu tava como coordenador desde a época da pandemia, no iniciozinho ali era outro coordenador, aham. mas ali acho que antes de começar a voltar às missas eu assumi como coordenador. Aquela época boa ali que era facinho para arrumar alguém para transmitir, rapaz. Nossa, como era fácil arrumar gente para fazer transmissão. Nossa, aquela época era boa, viu? Todo mundo queria Agora, transmitir. E aí foi justamente a época assim que a gente começou a profissionalizar a Pascom, né? A gente começou as transmissões ali num tripézinho com um celular, que era o celular da secretaria da paróquia, que a gente, verdade. que a gente pegou. Não tinha Wi-Fi dentro da igreja, a gente transmitia com os dados móveis do celular. E a gente passou disso ali para em alguns meses a gente tá com placa de captura de vídeo, placa de captura de som, um notebook, uma câmera tal. Não é lá hoje, mas tipo, comparado com o que a gente começou, a gente tinha uma Sim. estruturinha, né? Nem se compara com a estrutura que vocês têm ali no santuário, que ali o negócio ali o negócio é potente. E eu fiquei muitos anos, né, na Pascom agora. Tem menos de um mês que eu saí da coordenação da Pascom, né? Não sou mais o coordenador aqui da minha paróquia. E é um ciclo, né? Que se fechou. Tem coisas na minha vida que eu sei que veio pra ficar. Por exemplo, a catequese, né? Eu falo que eu quero morrer dando catequese de Cristo. Mas a Pascom, desde o começo, eu Incrível. sabia assim, que era uma coisa que eu entrei porque no momento precisavam de um coordenador e eu participava da Pascom e todo momento eu sabia, uma hora vai acabar. Tipo, eu não nasci pra viver disso. Mas você eu já enxergo uma pessoa muito mais ligada, né, nisso na Pascom. É muito uma vocação Absurdamente. muito maior. Então fala como que é a sua história na Pascom, como que você começou, o que você faz hoje, O que eu faço hoje na Pascom? Sinceramente, tudo. sinceramente passo estresse. Nossa senhora, se você quer uma pastoral para te dar estresse, é a Pascom, gente. Mas brincadeiras à parte, você sabe que a Pascom é realmente a menina dos meus olhos, assim. Eu tenho 26 anos de idade e quando o pessoal faz essa pergunta, faz quanto tempo que você tá na Pascom? Eu falo 16 anos. Faz 16 anos que eu tô na Pascom. Eu lembro quando eu entrei com 10 anos de idade, foi lá na minha paróquia de origem, na Cristo Redentor, que é na Várzea, né? Até então era o Padre Wilson lá na época, e aí eu sempre vivi na igreja, né? Minha irmã sempre me levava pra igreja, ela tinha ministério de música, então ela sempre me arrastava. E aí um belo de um dia, o Padre Wilson chegou pra mim e falou assim: olha, porque eu vou colocar você pra enrolar cabo. E comecei enrolando cabo, porque naquela época eu já transmitia missa lá, e comecei enrolando cabo na Pascom. E aí de enrolar cabo, fui crescendo, daí comecei pro data show, aí depois comecei a ir pra filmar, ficar na câmera, ir pro corte, que é pra ficar, colocar pra gravar, fazer o corte das imagens. E aí, em 2015, houve uma transferência de padres aqui na nossa diocese, e foi um padre para Cristo Redentor, e o Márcio Felipe foi para o santuário. E aí a gente já se conhecia, e ele falou para mim: Kaique, por que você não vem aqui para o santuário para a gente poder começar a Pascom aqui no santuário?
que não tinha Pascom no santuário. Então foi esse um dos primeiros grandes desafios da minha vida envolvendo a comunicação na igreja. E fui então em 2015 para o santuário começar a Pascom. Pensa, o santuário, para quem não conhece, Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida. Vou fazer a propaganda Coração Mariano da Diocese de Jundiaí. E pensa, Joe, não tinha absolutamente nada. Nada. Tinha o nome Pascom. O que que tinha? Não tinha câmera, não tinha celular, não tinha nada, zero. E Tinha uma aí, página no Facebook, pelo menos? tinha uma página no Facebook, pelo menos, isso tinha. Que foi criada um ano antes também. E aí, eu tinha uma câmera, então eu ia lá, tirava foto e postava no Facebook. E aí eu lembro que naquela época, você sabe o que tinha lançado em 2015? 2015, 2016? Live no Facebook. Foi bem naquela época e dava para fazer pelo celular. Eu virei pro padre e falei assim: padre, vamos começar a transmitir as coisas? Ele, por que vamos? E começamos. Eu lembro que nós somos uma das primeiras paróquias na diocese a começar a fazer isso pelo celular. E a gente começou a transmitir, fazia uma coisa ali, outra cá. E aí, de 2015, chegamos lá em 2019, pandemia. E aí foi aquele auê de transmissão, e estruturando melhor as transmissões, foto, equipe, e aí foi crescendo, até que chegou em 2024, ano passado, e nós conseguimos estruturar toda essa questão da comunicação no santuário, propriamente dito, com a Pascom, e nisso a minha história com a Pascom também foi crescendo, porque eu saí do menininho que enrolava cabo na Arca da Aliança para coordenar uma PASCOM de um santuário que se tornou referência, não porque eu estou falando que é o santuário que eu participo, não é porque é a pastoral que eu coordeno, mas se tornou referência em PASCOM na Mas é diocese, mesmo, é mesmo. entende? Porque hoje nós temos um bom site, temos boas redes sociais, temos um bom sistema de transmissão. Hoje o santuário é uma das poucas paróquias que eu acredito, do que eu acompanho, que transmite todas as missas. Então, se você entrar hoje, a missa no santuário estava sendo transmitida, entende? Então, e se a gente não transmite, nossa, eu arrumo uma briga que você não tem ideia. Não, uns meses atrás eu inventei de querer parar com a transmissão. Aí o padre até falou, a gente transmitia a missa de terça-feira, que é uma missa que o padre faz a missa e o terço da misericórdia, e a missa de domingo. Aí começou a baixar um pouquinho o número de gente que estava assistindo, ainda tinha uma média boa, aí começou a dar uns problemas com o programa que a gente usava, a gente transmitia Facebook e YouTube, e o programa passou a não permitir mais, aí ia ter Aham. que pagar e era muito caro, o padre não ia pagar tudo. Aí eu conversei com ele e falou, não, vamos deixar só o domingo, para na terça. Parou uma semana. Na quarta-feira o padre já mandou mensagem pra mim e falou, ó, semana que vem tem que transmitir. Não aguento tanta gente que tá vindo aqui me reclamar comigo que tá sem Não, você sabe o que é transmissão. engraçado? Você sabe o que é engraçado? Outro dia, nós parou de funcionar o nosso computador lá da transmissão. E aí ficamos uma semana sem transmitir. Até chegar o computador novo, até instalar tudo de novo. E aí, o padre de santuário, nós temos gravação com ele toda semana. Porque, para você ter ideia, a coisa no santuário envolve tanta comunicação que até os avisos são gravados, ele não dá mais aviso igual no final da missa, como é cotidiano. Lá no santuário, a missa começa, por exemplo, 7 horas. Bateu o sino 7 horas, aparece o padre no telão dando os avisos. Então, por mais que não seja ele que vai celebrar a missa, ele tá lá dando os avisos. Então, e é esse mesmo vídeo que vai para as redes sociais para a gente poder dinamizar essa questão. E aí um belo de um dia eu tava lá gravando com ele e ele falou pra mim, nossa, porque vai ter transmissão esse final de semana? Eu falei assim, graças a Deus vai. Aí ele, porque eu não aguento mais o povo vindo aqui na secretaria falar que quer transmissão. E é isso que eu acho engraçado. O pessoal ama acompanhar a transmissão online, não vai na missa presencial, mas na hora de pedir a missa eles vão lá na secretaria falar. Pô, mas é um trabalho muito legal esse de transmissão. Eu já vi gente reclamando já que não, a missa tem que participar e tal, só que eu acho que isso é uma falta de empatia tão grande que esse povo lá no nosso povo que reclamava com o padre, justamente o povo que
que não consegue ir pra missa, o povo Exatamente. que é Exatamente. doente ali. Foi inclusive por isso que a gente continuou com as suas missões quando parou a pandemia, né? Porque a gente falou, pô, tem todos os velhinhos ali que estão na lista dos ministros ali, que às vezes a pessoa parava para assistir uma missa na Canção Nova, na TV Aparecida, agora ela pode se sentir uma parte da comunidade, porque ela vai vir um ministro aqui entregar comunhão para ela e ela vai assistir ali depois ela ter assistido a transmissão da missa com o pároco dela, da comunidade dela, né? Então assim é um trabalho assim muito importante esse de transmissão, né? E outra, eu vejo também uma outra situação que eu acho muito bacana. A galera, por exemplo, eu participei da missa no domingo de manhã, a homilia foi tão bonita, eu quero ouvir aquela homilia de novo. Vai lá e tá lá gravado. Assim, nossa, muita gente participa da missa e depois, olha, eu tô lá em casa, eu coloco para ouvir de novo a homilia porque eu gostei muito. Então, não é só para aquele povo que realmente precisa, os enfermos, mas muitas pessoas que viram ali, viveram um momento, por exemplo, bênção de casamento. Foi a bênção de 50 anos do meu casamento, eu tenho ela gravada. Foi batizado, foi isso, foi aquilo. Então, não é simplesmente só para quem tá ali, que não tá impossibilitado. Muitas vezes para quem tá lá e quer reviver aquele momento também. Sim, sim, com certeza. E vindo também para a gente está falando aqui muito a gente tá falando dos desafios do podcast, está falando que pô, a estrutura que tem aí realmente é uma estrutura diferenciada, né? Quais que são os desafios que vem com essa estrutura da Pascom, com essa coordenação, com fazer com que Nossa. a mensagem, a fazer com que gente, assim, a gente está falando da Igreja Católica. A comunicação não é o forte da Igreja Católica. A gente tá literalmente até hoje se comunicando por sinal de fumaça. Então, Sim. assim, quais que são os desafios, assim, né, de fazer essas coisas na Pascom? Olha, primeiro que é muito. Imagina a seguinte cena: você chegar para uma paróquia e falar: nós vamos construir um estúdio de audiovisual. Ponto. Esse já é o primeiro. Vamos elencar aqui quantas igrejas que nós conhecemos que tem um estúdio dentro da igreja. Pouquíssimos, pouquíssimos. E eu, particularmente, conheço uma, que é o santuário. Falando aqui da nossa realidade de diocese. Então, assim, o primeiro desafio já é esse. E aí, você sabe tanto quanto eu em relação a isso. Nós muitas vezes participamos de encontro de PASCOM e o que a gente mais escuta é porque o meu padre não apoia. Porque eu queria um celular novo para transmitir. Joe, eu vou ser bem sincero contigo. Às vezes eu fico muito surpreso de ouvir algumas coisas em reunião do tipo: porque nós precisamos ter um cabo, um computador, uma coisa que para nós o santuário já passou a ser, tipo assim, necessário faz muito tempo, a gente já está evoluindo para uma outra coisa. E você sabe por que, que eu fico assustado com uma coisa dessas? Porque em 75, Paulo VI já disse que a gente tinha que usar dos meios para poder evangelizar. Em 75. Nós estamos em 2025. E o que a gente fez? Parece que a gente só patinou. Então, quando eu vejo que uma PASCOM tá falando que precisa de um celular para conseguir transmitir uma missa, para conseguir tirar uma foto, que seja qualquer coisa, eu fico assustado, porque a gente não tá abraçando a causa da comunicação para evangelizar. E eu vejo que essa é uma grande dificuldade que a gente ainda tem, de que a igreja entenda a necessidade de usar a comunicação, a internet, para poder evangelizar. Muitas vezes, eles não veem a comunicação como um meio de evangelização eficaz. Por isso que vem o desafio da Pascom de mostrar: não, nós conseguimos evangelizar por meio da comunicação. Porque, por exemplo, se a gente pega o podcast hoje, se uma única pessoa sentiu aquele desejo de voltar para a igreja porque ouviu um podcast, então quer dizer que a nossa missão de evangelização ali aconteceu. E é esse o desafio que a gente tem: mostrar para a igreja que a comunicação é sim necessária e que ela pode ser um meio eficaz para poder evangelizar.
Porque, assim, me desculpa, eu sou o cara da Pascom, da comunicação na igreja, sou, assim, apaixonado por isso, mas que eu não. Aí que vem o detalhe da gente saber separar as coisas, Joe. Se você pega um vídeo de uma trend que tá rolando super no TikTok e eu quero fazer para divulgar a festa do padroeiro da minha paróquia, me desculpa, isso não é evangelização. Você só está se moldando as coisas do mundo para poder colocar a sua paróquia, a sua comunidade ali no meio. E sinto dizer, para que tá feio. Parece que você está mais denegrindo a imagem da igreja do que qualquer outro. Porque a igreja católica ela tem uma imagem extremamente séria ali a se preservar. A gente está falando de 2000 anos de história, a gente está falando de magistério, de tradição, não é qualquer coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então eu acho que essa é a dificuldade que a gente tem hoje, entende? De realmente mostrar que a comunicação é usada para evangelização, entende? Então fazer com que a igreja aceite e veja isso também é uma grande dificuldade que a gente tem. Pô, realmente são desafios, né? É o que eu falei. Muito. Você falou aí sobre 50 anos atrás a igreja já estava falando que a gente tinha que utilizar esses meios. Hoje a gente tem a internet aí, que é um meio de comunicação em massa gigantesco. E a gente continua se comunicando por sinal de fumaça. Mas é aquilo, a igreja é muito grande, é difícil. Tudo na igreja se demanda muito tempo. Sim, Não é com à toa certeza. que são 2000 anos, né? Eu acho que se fosse diferente já tá errado. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que fazer o nosso trabalho aqui, né? Pra fazer com que essas coisas aconteçam, né? É aquilo, o processo é lento, mas a gente são pessoas atuantes nesse processo. A gente tem que trabalhar para fazer esse processo acontecer mesmo que dessa forma lenta, né? Com Kaique, certeza. encaminhando aqui pro final, considerações finais sobre esses temas que a gente falou aqui. Olha, se eu pudesse deixar agora nesse finalzinho algo para essa galera que está nos assistindo, para quem está nos acompanhando, é que eu sou apaixonado pela comunicação, sabe? Hoje trabalho com isso, vivo isso 24 horas por dia. Para mim, assim, é muito bom. E quando a gente vê, Joe, uma única mensagem de uma pessoa falando, olha, eu fui tocado por meio de um vídeo, eu fui tocado por meio de uma foto, por conta daquele podcast, a gente vê que, meu, valeu a pena. Parece que quando você lê aquele comentário, é algo que, assim, é uma paz que toma conta. Então, assim, talvez existam pessoas que estejam vendo aqui a gente falar e pensar, nossa, a realidade da minha comunidade paroquial é muito diferente disso. Eu queria poder fazer mais, só que a minha comunidade às vezes não tem condição, às vezes não consegue entregar. E, gente, às vezes não é sobre qualidade. Hoje nós temos sim um estúdio maravilhoso, nós temos uma equipe maravilhosa, o Joe está aqui como prova disso. Nós começamos o podcast em uma salinha minúscula para hoje termos um estúdio. E assim, vivemos todo esse processo. Começamos com um microfone que não era as mil maravilhas e hoje nós temos um microfone bom. Temos. Só que assim, não desistam, continuem fazendo, seja usando o seu celular, porque a paróquia não tem. Veja a realidade da paróquia também no sentido, talvez a paróquia não consiga comprar um celular porque ela precisa ajudar os pobres ali, as pessoas carentes da comunidade. E tá tudo bem. Continue se dedicando mesmo assim. E algo que eu digo assim, de todo o coração, ame a sua comunidade, se doe pela sua comunidade. Hoje, o Joe está aqui, a Carol, vários outros missionários, influencers católicos que nós temos aqui juntos, porque assim, nós começamos um podcast numa salinha, hoje nós temos uma missão de evangelização na nossa diocese que a gente conseguiu juntar toda essa galera, né, Joe? E você sabe que quando eu vejo esse trabalho que nós estamos fazendo, não é o Kaique ou o Santo Cast, é realmente algo de Deus, porque nós conseguimos juntar, galera, aqui na nossa diocese, basicamente todo mundo que trabalha com internet em prol da evangelização.
e é algo que a gente entrega para a nossa diocese. E muitas vezes a gente está ali dedicando nosso tempo, dedicando nosso celular, nossos equipamentos, e assim, e tá tudo bem. E continuem amando a sua paróquia, a sua comunidade, o seu pároco, mesmo com ele falando não para você, continue se dedicando. E se um dia chegar lá na frente com um podcast conhecido, pegando até mesmo o nosso próprio exemplo, que a gente chega em eventos, olha, um summer da vida. Nossa, vocês são lá do podcast. Legal. Só que chegamos com o podcast até lá, chegamos com os nossos apostolados até lá. Só que nós temos raízes. Nós temos um santuário, nós temos a paróquia Santo Antônio, nós temos os nossos padres, nós temos os nossos irmãos de comunidade. E assim, vivam isso também. E nunca se esqueçam das suas raízes. Porque se não fossem por essas raízes, vocês não chegariam onde podem chegar. Acreditem, porque Deus é um Deus que faz promessa e ele cumpre, viu? E ele cumpre mesmo. Pô, amém. Que muito bonito, muito bonito. Kaique, de novo agradecer por ter aceitado o convite. Foi muito bom bater esse papo com você. Vai ser chamado mais vezes, com certeza. Ixi, Maria. Ixi, Maria, você tá fazendo isso só porque que eu enfiei você aqui agora, né? Tá. Aí tem, agora a gente tem que ficar É a um moeda no de outro. troca. É. Mas de novo, cara, muito obrigado. Deus abençoe você, o Santo Cast. É um projeto maravilhoso. Tá sendo uma alegria muito grande participar lá com vocês agora. Caso o pessoal aí queira conhecer, dá uma procurada lá depois no Santo Cast. Procura Com agora o Santo certeza. Catecast, que é os vídeos as lives que tá sendo feito por mim, pela Carol, pelo Rodrigo. Tá sendo muito bom fazer isso. Você que está assistindo, chegou até aqui o final, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilha ele, manda lá pro pessoal da Pascom, manda ali pro padre da sua paróquia, quem sabe esse vídeo aqui não amolece o coração deles para ele comprar uma câmera Com nova para certeza. vocês. Comenta aqui embaixo as suas experiências com o podcast, as suas experiências com a Pascom. Fiquem com Deus e com o amor de Maria. Tchau, tchau. Amém. Tchau, gente.